Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Senhor, continues a falar conosco, porque eu sei e creio que o Senhor não fala somente durante a ministração e pregação da sua palavra. Eu sei que o Senhor fala através dos hinos, dos louvores, das oportunidades, das palavras de saudação, dos testemunhos. Sei que o Senhor fala através de todo o decorrer do culto, mas agora, uma vez mais, eu te peço que nos fale através da ministração da tua palavra, que o Senhor nos ministre, que o Senhor nos trate com a sua palavra, que o Senhor nos molde, que possamos passar pelo crivo da palavra do Senhor, que a tua palavra nos alimente, nos sustente, nos fortaleça, nos capacite, que a tua palavra vá, Pai, e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Pode sentar, amados, igreja amada, em nome de Jesus. Se alguém puder depois fechar aquela porta ali, se correr, por causa das nossas crianças, o barulho daqui não ia muito lá, no trabalhozinho delas, nem o de lá vir muito para cá, para a nave da igreja. Queridos, nós gostaríamos de pregar nesta noite sobre as revelações dos nomes, as revelações dos nomes de Deus. Sim, é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. Eu prego esta noite, lógico, baseado em um estudo da palavra do Senhor que deu origem a este livro. Emprestei há pouco, o pastor Marinho, e ele, há algumas semanas atrás, me devolveu. Os Nomes de Deus. Esse livro de uma autora, de uma mulher, de uma pastora, e ele fala aqui sobre 20 nomes de Deus. Eu gostaria de, baseado no estudo da palavra, especificamente separado pelo doutor Scofield, que é das minhas 22 Bíblias de estudo, que eu mais uso, ele diz algo aqui tremendo que eu gostaria de destacar aos irmãos. Ele diz: olha, esta revelação, esse é um dos grandes estudos do Dr. Scofield, esta revelação de Deus através dos seus nomes está em conexão com a necessidade particular do seu povo. E não há necessidade humana que esses nomes de Deus não atendam. Agora, olha o que disse, e eu queria deixar isso bem claro, a autora desse livro, e eu destaco aqui também: cada nome de Deus revela um diferente e maravilhoso aspecto da sua natureza, capaz de te ajudar, capaz de ajudar você em seus mais profundos anseios. Eita! Ou seja, este homem e esta mulher de Deus, teólogos, escritores, comentaristas, estão dizendo que as revelações do nome de Deus
atende cada uma de nossas necessidades, sejam elas quais forem. É isso. E dos cerca de 20 nomes de Deus, porque aqui tem 20 capítulos, cada capítulo um nome, que menciona esse livro, são mais, as escrituras mencionam mais. Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre o nome mais redentivo do Senhor, o nome composto de Deus que mais atende às nossas necessidades. É lógico que eu não vou conseguir pregar. Aliás, eu tenho já aqui as revelações do nome de Deus parte 1, e eu tenho logo aqui anexo as revelações de Deus parte 2, e poderíamos pregar parte 3, parte 4 e até mais. Mas eu gostaria de hoje tentar pelo menos 5 nomes de Deus e dividir com os irmãos. Obrigado. E dividir com os irmãos. Compartilhar com os irmãos. Mas eu queria que mais do que uma mensagem que você possa ouvir e entender, você possa atender. Que você possa, mais do que entender, atender, isso aí. Pôr em prática esses nomes. Então hoje a gente vai falar sobre o nome mais redentivo de Deus e o seu nome composto, Jeová. Sim. E se Deus me permitir, aliás, esse tema é tema de livros, esse não é lógico único, e é tema também de hinos. Você conhece hinos com os nomes de Deus e seus significados. Só que hoje, acende para mim, por gentileza, a luz do culto, eu gostaria de falar sobre suas revelações. Porque Deus se revela, na verdade, Deus se revela ao homem, Deus se revela à humanidade de várias maneiras. Primeiro, Deus se revela através da criação. A criação fala sobre o Criador. Deus se revela ao homem através da natureza. Bota aí, Salmo 19, versículo 1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Posso traduzir para uma linguagem mais moderna, mais atual? Os céus pregam a glória de Deus, e o firmamento ensina as obras das suas mãos. É isso. Deus se revela ao homem através da natureza. Em segundo lugar, Deus se revela à humanidade através de Israel. Até hoje, Israel pode estar como está, mas até hoje, Israel é o relógio de Deus. E Deus se revelou ao mundo através de Israel. Deus chamou um homem, Gênesis 2, né? Gênesis 12, de 1 a 3. E desse homem, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E ele disse que através de Abraão, desta nação que ele criaria, ele se revelaria às outras nações, como ele sempre quis fazer. Israel, que algumas vezes, aliás, qual foi o profeta mais patriota que não quis entender isso? Que Deus não era só de Israel. Alguém sabe a igreja da palavra? Alguém sabe? Jonas. Deus chamou Israel para Israel representar e apresentá-lo às demais nações. Está lá no verso 3, especificamente, Natan, nesse capítulo 12 do livro de Gênesis. Mas Deus se revela ao mundo, se revelou também através do próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que se vestiu de carne. Jesus Cristo responde, se não me falha a memória, João 14, a pergunta está no 8, a resposta está no 9, que ele responde
a Filipe. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus responde no 9: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, eu vim mostrar o Pai, eu vim revelar o Pai, eu vim, o Deus Filho, revelar o Deus Pai à humanidade. Deus se revela até hoje ao mundo através do Jesus histórico, do Deus Filho, do Deus vivo. Mas Deus também se revela à humanidade através da sua palavra. Romanos vai dizer que os oráculos, a palavra que o pastor Marinho gosta de usar muito, né? As palavras todas que ele usa não estão nas escrituras, irmãos, né? Paracleto, que ele fala, é o Espírito Santo, é o Consolador. Belial é Satanás. Livro da fundação é qual? É o livro de Gênesis. Livro histórico do Novo Testamento é qual? É o livro de Atos. Livro da Revelação, quando o pastor Marinho fala assim, abra aí no livro da Revelação, é qual? Apocalipse, né? É exatamente isso. E quando ele fala os oráculos de Deus é o quê? As palavras do Senhor. A palavra escrita, Deus se revela, se mostra. Não que a Bíblia seja a autobiografia de Deus, não é isso que nós estamos falando. Mas Deus, ele se deixa conhecer através da sua palavra. Por isso o estudo da teologia, que é o estudo de Deus, da bibliologia, que é o estudo da Bíblia, amém, amados? Mas Deus se revela também à humanidade. Isso é só a introdução da quinta forma, quinta maneira. Sabe como? Sabe através de quê? De quem? Através de você, através de mim, através de nós. Satã, 2 de Coríntios, capítulo de número 3, 2 e 3, se não me falha a memória. Se não for, a gente vai achar que está por aí, e está assim, olha lá, vós sois a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, encheram os corações. Resumindo, Paulo está dizendo, as escrituras estão falando que nós somos a carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo e lida pelo mundo. Você é o quinto evangelho. Deus se revela ao mundo através da sua vida pessoal e testemunhal, através do seu testemunho pessoal e comportamental. Você é a Bíblia que eles vão ler, porque eles têm uma em casa, mas eles não leem. Amém? Bom, mas nessa noite então a gente vai se deter um pouquinho mais sobre as revelações dos nomes de Deus. O primeiro nome de Deus, Jeová composto, que eu gostaria de compartilhar com vocês e que atende nossas necessidades adequadas, temáticas ao nome, é Jeová Jireh. Então, por gentileza, coloca aí livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13 e versículo de número 14, diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, Jeová Jireh. Está lá no hebraico, está lendo no hebraico? Traduzido, o Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Eu já clamei muito ao Deus Jeová Jireh. Falei, Senhor, entra com providência. Senhor, entra com provisão. Irmãos, vocês acham que nós nunca passamos pelas vacas magras?
Já passamos, eu e o Tânia já passamos. Já passamos pelas vacas magras, ó. Os 2 desempregados e Nayara bebezinha. Nayara como bebezinha aqui, ó. Igual aqueles passarinhos assim, ó. Boquinha nervosa. Já passamos por isso. Viu? Os 2 desempregados e uma boquinha nervosa. Até hoje ela é boquinha nervosa. Ai, Jesus. Agora é boquinha nervosa. E já passamos. E eu clamar, Jeová Jireh, o Senhor provê. E o Senhor provê. O Senhor provê. E o Senhor proveu. E o Senhor entrou com providência. Irmão, você já ouviu? Ouve de novo. Paulo diz em Filipenses 3:1: eu não vos canso de vos falar as mesmas coisas. A repetição é uma das táticas da memorização. A mim não me degosta, e é a segurança para vós outros, que eu vos escrevo as mesmas coisas. Bom, eu vou falar de novo. Eu já abri a geladeira. Quem dera se a geladeira parecesse uma espécie parecida com uma granja, que só tinha ovos. Eu e o Tânia já abri uma geladeira, e a geladeira parecia uma cisterna. Só tinha água. Água pura. Tá? Nós já abrimos armários, irmãos. Nesse período de vacas magras, de olhar assim e não ter praticamente nada. Comida para hoje e quiçá para amanhã, e depois Deus dará, o Senhor proverá, o Jeová Jireh, tá? E eu lembro, abri a geladeira vazia, só água, abri o armário, um feijão, 1 quilo de feijão. Não sei se vocês já passaram por isso, tomara que não tenha passado, e tomara a Deus que nunca passe, tá? Deu ir para o quarto, plantar meus joelhos no chão, plantar minha boca no pó e clamar ao Jeová Jireh. O Senhor é o Senhor que provê. O Senhor é Deus da provisão. Eu creio. Eu sou teu servo. O Senhor pode tanto abrir portas na terra como janelas no céu. E alguém bater lá no portão não, era uma porteira, não tinha muro, era uma cerca, com moirão e arame farpado. Aí chegar assim, olha, uma Kombi, eu vou dar nome ao supermercado para não, é daqui do bairro, né? É aqui que mora assim do outro lado. Aquele emblema assim no supermercado, eu falei, é aqui mesmo, sou eu o próprio. Mandaram te entregar essas compras aqui. Irmão, eu já vivi isso. Aí eu achando que era um caixote só daquele, né? Um tabuleiro daquele. 4, tapado até a boca, com carne, com frango, com tudo, com legumes, com verduras, com frutas, com cereais. 4, compra de mês ou mais. E eu limpando aquele armário, guardando as coisas, chorando na presença do Senhor e agradecendo ao Jeová Jireh, o Senhor que provê. Tá? E Deus abria a porta para mim, abria a porta para a Tânia. Tânia dedicou-se um tempo à maternidade, e eu trabalhando, né, mais, e Deus provendo, e Deus entrando, irmãos, com providência. Agora deixa eu falar uma coisa para você, ó, coloca aí, Natan, livro de Mateus 6,33, buscai. Lembra que eu fui lá para o quarto, plantei a cara no pó? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e da sua justiça, e as demais coisas, o quê? O serão acrescentadas. Ele acrescenta, ele provê. Os que o buscam em primeiro lugar, os que buscam a sua face. Filipenses 4,19, Natan, porque o meu Deus, ó, comunhão pessoal, intimidade com Ele, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus
que entra com provisão. No texto que lemos, amados, eu queria deixar isso aqui. No texto que lemos, bota Gênesis 22 a partir do 1. Diz assim, vamos ler até o 14, mais ou menos, ou 15, não é? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse a Abraão, esse lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou-lhe Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe indicara. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu ao longe o lugar, ao terceiro dia de caminhada. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz, Isaque, iremos até lá, e havendo adorado, olha como é que ele fala no plural, voltaremos para junto de vós. Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, diz que Abraão ia sacrificar Isaque como ele estava sacrificando mesmo, imolando, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo, porque ele diz, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Tá bom para vocês? Nem é à toa que é chamado o pai da fé. Não é à toa que 3 vezes nas escrituras ele é chamado amigo de Deus, amigo do Pai, amigo do Filho, amigo do Espírito Santo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, que era um rapazinho, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, ou seja, as pedras de fogo e o facão. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu-lhe Abraão, eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Porque Abraão já sacrificara algumas vezes, em casa com a família, e Isaque, seu filho, com certeza viu isso. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, e o cordeiro para o holocausto, e ambos seguiram juntos. Vou continuar lendo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, o altar geralmente de pedras, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo ou o facão para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Lembra que hoje nós ensinamos aqui, teofania, aparição de Cristo em forma angelical, no Antigo Testamento? Ele disse, Abraão, Abraão. Ele lhe respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, pré-existente, teofania, não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí, os textos que lemos, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres dentro dos arbustos, tomou Abraão o cordeiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. 14, meu filho. E Abraão pôs o nome daquele lugar, Jeová Jireh, ou o Senhor proverá. Deixa só esse mistério aqui para vocês. Ofereça o seu Isaque ao Senhor, e você verá Ele entrando com providência na sua vida. Eu não sei qual é o seu Isaque que precisa ser oferecido a Deus, mas você sabe. Eita! Quer ver Deus entrar com provisão? Entra com seu Isaque. Sacrifique.
Sacrifique. Sacrifique. Você vai ver a manifestação do Jeová Jireh, o Senhor que provê na sua vida. Aleluia! Amém? Sacrifica o teu Isaac. Eu já preguei só essa mensagem aqui. 1900 antigamente, quase 30 anos atrás, uma irmã me falou assim: pastor, o meu Isaac é o meu marido. Deixa eu te dizer, porque eu precisava explicar. Tudo aquilo que você dá mais tempo, mais valor e mais atenção do que a Deus, é o seu Deus. Pode ser o seu Isaac e você precisa sacrificá-lo. Eu não sei, talvez seja seu celular, eu não sei, talvez seja suas redes sociais, eu não sei, você sabe, talvez seja seu tempo, eu não sei, talvez seja seu dinheiro, eu não sei, mas eu sei que você sabe. E agora então mais ainda, pastor, o senhor está dizendo o quê? É isso mesmo, eu creio muito. Estou falando eu creio muito. Que Abraão estava um velho babão, tipo avô, que Abraão foi pai na idade de avô, né? Aí você fica, se bobear na idade na fase da aborrecência, você fica um vô bobão, ou aquele pai que vira um patrocinador ou um palhaço, me perdoe a sinceridade, né? Eu creio que Abraão estava paparicando demais Isaac, aí Deus pôs ele à prova, está lá no versículo 1. Não é para Deus saber que Abraão o amava, não. Deus sabe todas as coisas antes de tudo, de todos. É para Abraão saber que de fato ele amava Deus mais do que a Isaac, porque acho que isso já estava em xeque. Você está entendendo a palavra? Então sacrifique o teu Isaac, e Deus se apresentará como Jeová Jireh, o Senhor que provê. Segundo lugar, Jeová Rafá. Até coloca aí por gentileza, livro de Êxodo 15, 26. Jeová Rafá. Você sabe o que é Jeová Rafá? Está aí, talvez nos livros não, né? Mas nos hinos, nas músicas, vocês têm ouvido. Jeová Rafá é o Senhor que cura, é o Senhor que sara. Aí diz assim, olha, e disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou, olha lá, no original do Antigo Testamento em hebraico, olha lá em hebraico, pois eu sou o Jeová Rafá. Está vendo lá no final? É porque ele traduziu ali, né? Em português para a gente entender, olha, é o Senhor que sara. E detalhe, ele cura as doenças e sara as enfermidades. Ele cura as doenças do corpo e sara as enfermidades da alma. É onde que diz que Jesus, hoje, é Mateus 4, 23. A terceira coisa que Jesus mais fazia. A primeira era ensinar, a segunda era pregar, a terceira era curar. Diz assim: percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. E terceiro, e curando toda a sorte de quê? Doenças e enfermidades. Uma coisa é doença, outra coisa é enfermidade. Eita! Deus está dizendo assim: olha, eu sou o Jeová Rafá, o Senhor que cura as enfermidades da tua alma, o Senhor que sara as enfermidades da tua alma, o Senhor que cura as doenças do seu corpo. Eu sou o que te sara, o que te cura, o que te mantém saudável, o que te não deixa adoecer, o que te não permite enfermar. É isso, amados. É isso. Amém?
como eu creio. Aliás, eu preciso ainda crer mais. Eu me converti 11 de novembro de 84, no dia 23 de novembro de 84 eu fiz 16 anos. Converti com 15 para 16. Início de 85, eu novinho convertido. Eu tinha uma doença oriunda já dos vícios, drogas permitidas que eu usava, os pais sabiam, álcool principalmente, e as proibidas que fazia na encolha, né? Não era assim geralmente, antigamente não? Né? As proibidas eram na encolha, era no sigilo, era no secreto, era no escuro. Verdade ou mentira? Eu adquiri, eu fiz doenças. Eu lembro que eu estava trabalhando, eu trabalhava com meu pai. Depois com 16 anos mesmo eu comecei meu primeiro emprego de carteira e tal. Depois com 17, de menor fui trabalhar de rodoviário, de menor. Casei com 20, trabalhava como rodoviário, na área nasceu, era rodoviário. Bom, filho, eu lembro que uma vez trabalhando, eu falei, papai, não estou aguentando mais de dor. E a dor é sinal que não está bem, e a dor é local, era a doença que tinha. E ele falou, meu filho, quer ir para o médico de novo? Eu falei, já fomos para o médico, já tomando remédio, eu quero ir para casa, pai, eu quero ir para casa. Eu trabalhava na obra, tá? Eu quero ir para casa, eu quero orar. Você ora em qualquer lugar, é verdade, em qualquer lugar você ora, está na obra, mas tem ambiente que é melhor, não é? Jesus falou, Mateus 6,6, olha, e nessa hora não tinha quase ninguém em casa, e eu sabia disso. E tu, quando orares, entra em teu quarto, fechar a tua porta sobre ti, orarás a teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto, te recompensará. E eu comecei a orar. Comecei a orar e eu orava assim, Senhor, o Senhor pode curar, o Senhor não me quer ver doente. Meu corpo é templo do teu Espírito Santo. Eu já sabia de tudo isso, com menos de 6 meses de converso. Eu falei, Senhor, quando o Senhor não me curar, eu vou me levantar daqui. Eu joelho no chão. O quarto era para 4 meninos, tinha 4 camas lá. Eu estava sozinho no pé da minha cama. Tá? Ó, Rogério, meu irmão mais velho, Marcelo, esse que hoje, porque quer, é morador de rua, eu e Fabiano Caçula, que é oficial da... Eu ali no quarto, sozinho, 4 camas, eu no pé da minha. Quando o Senhor não me curar, não me levanto daqui. Joelho no chão, boca na cama e orando. Aí o Senhor me deu, bota aí, Natan, Isaías 53, 4. Isso é para quem crê. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha lá de novo, olha. E levou as nossas dores. Algumas traduções, ou melhor, versões, vão dizer doenças, sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu falei assim, mas o que o Senhor quer me dizer com isso? Eu já li esse texto várias vezes, Senhor. Esse texto sobressaltou os meus olhos. Deus falou assim, olha, preste atenção no verbo, meu filho. Irmãos, grave isso aqui. Leia a palavra sem pressa. Leia a palavra antes de abrir a Bíblia para lê-la. Feche os olhos para orar, porque ela é o único livro que tem seu autor presente. E ninguém melhor do que o seu autor para explicar aquilo que até então você não entendeu, não está entendendo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu já li esse texto várias vezes e já o tinha lido mesmo. Com menos de 6 meses de conversa, eu já tinha lido a Bíblia toda pela primeira vez. Aí o Senhor falou assim, preste atenção no verbo. O verbo está no passado. Esse texto é cerca de 750 anos antes de Jesus vir. Quase 800 anos de Jesus morrer na cruz do Calvário por nós. O texto diz que Ele tomou no passado as nossas enfermidades, que Ele levou no passado as nossas dores. Ele já oficializou a tua cura. É isso. E eu, quando criei, eu recebi, eu me
eu já vi por algumas vezes. A dor estancar assim na hora, pum, parar, e você não sentir mais nada a partir daquele momento, fragmento de tempo. Foi o que aconteceu comigo. Deus me curou, grava isso aqui, irmãos. Deus se manifestou na minha vida como Jeová, Rafá, o Senhor que cura, quando nem crente eu era ainda. Eu tinha 14 anos de idade. Eu nunca tinha pisado numa igreja. Eu nunca tinha adentrado num culto. Grave isso aqui, eu tinha 14 anos. Eu estava em cima de uma laje que era a caixa até hoje lá, na casa da Riodade, no ponto final. Do ano 25 nem existe mais. E eu tive uma dor de cabeça, a maior da vida. 14 anos. Uma dor de cabeça alucinante. Irmãos, esquece enxaqueca, faz nem cosquinha. A dor de cabeça era tão alucinante, tão forte, que eu dava cabeçada assim na parede, quase enlouquecendo. E eu estava em cima daquela cisterna, no quintal de trás da casa. Eu olhei para o céu e falei: Senhor, Deus, o Senhor existe, está aí. Se daí está dando para o Senhor me ver, veja que eu estou com uma dor de cabeça alucinante, mas se o Senhor me curar dessa dor de cabeça, eu prometo que eu vou te procurar. Irmãos, interessante, né? Eu tinha 14 anos, com 15 para 16, estava me preparando para ir para a praia sozinho, um cigarro para fumar, você já sabe, testemunho, e ouvi uma palavra Jimmy Swaggart pregando, aquilo me impactou, não consegui ir para a praia, não consegui fumar, não consegui nada, aquilo me incomodou, até que eu convidei os crentes da Riodade para me convidarem para ir na igreja deles. 1 ano e meio depois dessa dor de cabeça alucinante, que eu não sabia orar, sabia nem como orar, mas eu falei assim: se o Senhor está aí no céu, daí o Senhor está me vendo, me cura dessa dor de cabeça. Irmão, na hora não, foi na hora. Hora é 60 minutos, não foi também no minuto, que é 60 segundos, não foi também nos segundos, que é milésimos, foi num momento, um fragmento de tempo. A dor de cabeça estancou assim na hora, bum, parou, nunca mais. Pergunta a minha família aí, minha esposa, minha filha, se eu sinto dor de cabeça. Eu até brinco no encontro de casais que essa é uma desculpa que eu não posso dar para a Tânia. Essa noite não, eu estou com dor de cabeça. Nunca mais tive dor de cabeça. Amém? Curou na hora. Eu creio no Jeová Rafá. Perdão, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Ele pode. 2 padres estavam conversando numa catedral, uma paróquia de uma igreja católica, uma catedral, cheia de estátuas, imagens, ouro, prata, Eu já adentrei em algumas, em pedras preciosas, cristais, vocês já devem ter visto também, não sei, se já foi algum casamento, algum batismo, né? E aí os 2 padres conversando assim: hoje nós não podemos dizer mais como Pedro e João, Atos 3, né? Bota aí a partir do versículo 1, né? Do coxo mendigo, mendigando a porta formosa. Hoje eles olharam assim para a prata e para o ouro. Não podemos dizer mais como Pedro e João: olha, nós não temos prata nem ouro, porque hoje nós temos muito, né? Disse um padre para outro, olhando para os ouros e para as pratas. Aí o outro falou assim: mas também não podemos dizer mais como Pedro e João. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Primeiro Tem igreja que está crescendo tanto, irmãos, na matéria, que está diminuindo mesmo tanto na espiritualidade. Não estou sendo contra não, amados. Nós estamos aí amanhã
Continua a obra do nosso terraço, a gente está com ar condicionado, ninguém está falando contra isso não. O que a gente não pode perder é a origem, a simplicidade, a fé, o amor. Eita! Mesmo que a gente não possa dizer, eu não tenho prata nem ouro, mas que a gente possa dizer, o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Amém? Eu fui vítima de curas, já vi curas. Natan nem era nascido na era pequena. A gente tinha um opalão, vermelho vinho, fazia um trabalho lá dentro do Muriqui. Pouco tempo tive lá, no aniversário da igreja do pastor Rubens. E tinha um irmão chamado Daniel, novo. Se o Orlando estivesse aqui, ele ia lembrar. Ele estava nesse trabalho. A gente fez 7 semanas de culto na casa dele, com oração, imposição de mãos e unção com óleo. Ele era renal crônico, só quem é sabe. Ore, irmãos. Criaram um aparelho aí, não está no SUS ainda, né? A gente está no Brasil. Eu vou chegar lá, hein, quando eu falar sobre Jeová Tsidkenu, que é o Senhor Justiça Nossa. Mas tem um aparelho que está nos grandes países, hoje é muito caro, que a pessoa dialisa dormindo. Todo o seu sangue sai, purificado e volta, né? Que é o sistema da diálise, 3 vezes por semana. A pessoa volta morta. Quem já levou, já buscou alguém para dialisar sabe disso. E o Daniel era renal crônico, ele dialisava 3 vezes por dia, ou 3 dias por semana. E nós oramos. Eu vou resumir. Antes da 7ª semana, Daniel estava curado. Deus deu a ele, porque os rins secam, tá? Que filtra o líquido. Deus deu a ele 2 rins novinhos em folha. E deixa eu te falar que quando Deus cura mesmo, tá? Quando Deus faz perfeito mesmo. Lembra que eu disse que eu nunca mais na minha vida tive uma dor de cabeça, e eu nunca mais vou ter, em nome de Jesus, porque eu tinha 14 anos, eu estou com 57, nem parece, mas eu estou. Eita, meu Deus. Vocês vão me dar mais uns minutos, mas eu quero falar sobre o terceiro nome. Eu disse que não dava para pregar de uma vez só. Eu quero falar sobre Jeová Tsidkenu. Nem que eu termine com ele e recomeço com ele nas revelações dos nomes de Deus, parte 2. Coloca aí na tela. Livro de Ezequiel. Vou ler um aqui. Eita! Capítulo de número... Aliás, vamos para o texto. Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Mais rapidamente, mas eu termino. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é e que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado. Olha lá, olha. No original hebraico, Jeová Tsidkenu, o Senhor que é a justiça nossa. Deixa eu dizer, o justo juiz que julga com justa justiça te julgará, vocês juízes iníquos, vocês juízes injustos. A justiça está começando.
sexta-feira, Natan, final da tarde, início da noite, estava eu conversando com dois irmãos. Tinha acabado de conversar com meu irmão, pastor Rogério Ora, pela internet, pelo Zap. E conversando com dois amigos aqui. Eu falei assim, esta semana, 3 embarcações da Venezuela com droga foram destruídas pela Marinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está às portas para pegar o ditador. Que, se não me engano, a última fala dele foi: vem me pegar aqui, seu covarde. Em uma captura cirúrgica. Irmãos, pesquisa, eu te desafio a pesquisar. Esse ditador mandou passar com tanque de guerra em cima de manifestantes. Eu vi uma entrevista ontem na Record, no SBT, porque a rede esgoto eu não vejo, não assisto, de uma família de uma venezuelana falando assim: a minha mãe estava pacificamente na rua, fazendo apenas uma manifestação. Ela foi atingida por um soldado de Maduro com um tiro. Se vocês vão procurar na internet, deve estar gravado, né? Foi uma reportagem no orifício nasal. E arrebentou toda a cara da minha mãe, ela morreu na hora. Na entrevista eu vi na íntegra, de mais de 1 hora, na fala do presidente Trump, ele disse das atrocidades que esse ditador fazia. Ele mutilava pessoas vivas. Está lá, você pede lá no YouTube e ouça com a tradução. A justiça está começando na América Latina, vai chegar no Brasil. O justo juiz que julga com justa justiça julgará esses homens. Eu preguei aqui na mensagem: céu ou inferno, para onde você quer ir? Vai julgar. O inferno é para esses que mataram inocentes, que roubaram merendas escolares, que tiraram a carne das escolas, que furtaram, irmãos, roubaram dinheiro da saúde. Indiretamente, eles têm as mãos sujas de morte, porque pessoas que poderiam sobreviver, viver por mais algum tempo e ter até uma certa qualidade de vida, perderam a vida por causa de roubo na área da saúde. Esses homens vão pagar. Eu termino aqui, mas eu recomeço, se Deus quiser, falando sobre as revelações do nome de Deus, continuando da onde a gente parou, e vamos falar mais. Jeová Tsidkenu, o Senhor, que é a justiça nossa, a justiça do homem. Aliás, os que fazem a própria justiça podem falhar, mas a justiça divina jamais falhará. Que Deus nos abençoe nesta noite com essa palavra. Essa palavra possa se pegar. Em nome de Jesus, amém e amém.